Mas é o seguinte, gente, o tema inicial, antes da gente entrar nos jogos efetivamente, é essa história do Tevez. Tevez pode voltar para o Corinthians? É impossível. Para mim, sonho de Chico Lenk. Tá delirando, aquele amor pelo Chico. É um sonho de Chico Lenk. Não é? Tá delirando, aquele amor pelo Tevez e tal, não sei o quê. As coisas andaram, desmente daqui, desmente de lá, o Felipe Esboril foi atrás de informações. Vamos ver a matéria primeiro. Os torcedores corintianos estão ansiosos e o motivo não é o possível hexacampeonato brasileiro, mas sim o retorno de um ídolo que deixou saudades. Carlitos Tevez chegou ao Corinthians em 2005 e comandou a conquista do Brasileirão daquele ano. A possível volta do atacante argentino ao Brasil foi anunciada no último domingo no Mesa Redonda. Volta, Carlito Tevez! Carlito Tevez está insatisfeito lá em Buenos Aires. Não gostou do retorno dele para a Argentina. O ano que vem, se continuar essa insatisfação, o Corinthians pode ser que pegue o Carlito Tevez emprestado do Boca para disputar a Libertadores. A notícia repercutiu no mundo inteiro, com destaque na imprensa italiana, país onde Tevez fez sucesso jogando com a camisa da Juventus e foi bicampeão do Calcio, além de artilheiro da equipe nas 2 temporadas. Em julho desse ano, Carlitos Tevez movimentou o futebol sul-americano. Com saudades da Argentina e do clube que é torcedor confesso, voltou para o Boca Juniors. Mas o alto salário do craque e a situação financeira dos chineses trouxeram problemas. Especula-se que o clube esteja em atraso com os dividendos do atleta. Além disso, Carlitos está entrando em rota de colisão com o técnico Rodolfo Arrua Barreno, que pede para ele marcar a saída de bola dos rivais. Mas o jogador gosta de atuar livre no ataque e não sabe marcar. Um exemplo claro disso foi o acidente de trabalho com Ezequiel Ran do Argentinos Júniors. Somado a esses fatores, o clube azul e amarelo ainda deve dinheiro ao Corinthians das negociações de Martínez e Lodeiro. O atacante Alexandre Pato, que terá o fim do empréstimo ao São Paulo em dezembro, também pode ser envolvido na negociação. O problema é que as tratativas devem ser feitas com o empresário do atleta, Kia Jorabichian, homem forte da MSI e espécie de persona non grata pela torcida corintiana. Mas será que vale a pena todo o esforço para contar com os gols e a raça de Carlitos no timão? A resposta só o tempo dirá. Sempre pensava que vou jogar en el equipo mais grande que há. Hoy este sueño al fin se ha cumplido. La gracia Diosito yo te quiero dar. Hoy este sueño al fin se ha cumplido. La gracia Diosito yo te quiero dar. Muito bem. Aí, todas as situações, o Corinthians já deu entrevistas, o diretor financeiro do Corinthians afirmou que era possível financeiramente. O André Sanches desmentiu a informação categoricamente. Mas o repórter Felipe Esboril foi atrás de mais informações. Esboril, o que você pode nos contar? O que você tem de real na história toda? O que você pode dizer para a torcida do Corinthians? Boa noite. Primeiramente, boa noite aos amigos aqui do Mesa Redonda. É um prazer estar aqui, Flávio. E a gente foi atrás dessa história que o Chico levantou, como você disse. O Chico que trouxe essa notícia à tona.
E a gente sempre fica com a pulga atrás da orelha, como você disse mesmo, até porque a gente não sabe até que ponto isso é verdade ou não. Aquela coisa do corintiano ser apaixonado pelo Carlitos Tevez, enfim, a época que ele jogou aqui, fez muito sucesso, mas acabou saindo de uma forma meio estranha. E aí a gente foi atrás, diante dessa semana bombástica dessa informação que o Chico trouxe, repercutiu no mundo, como a gente viu na reportagem, e negativamente repercutiu lá dentro do Corinthians, pelo que a gente pôde apurar também, Flávio. O próprio André Sanches negou, como você disse, porque o Corinthians deve para muita gente, para empresários, para jogadores, e isso seria um empecilho para trazer o Tevez. Inclusive, nessa reportagem que você disse que o Emerson Piovesan deu ao Diário de São Paulo, o Corinthians estaria disposto a desembolsar 26 milhões para trazer o Tevez, mas deve para muita gente. E a gente até apurou que o Andrés ficou muito chateado com o Emerson, porque ele falou uma coisa e acabou criando uma situação desagradável, por isso que está todo mundo negando essa história. Mas a gente conversou, Flávio, essa é a notícia, né, a partir de toda essa semana que envolveu essa notícia, essa informação que o Chico nos trouxe, a gente conversou com uma pessoa muito ligada ao Tevez, muito mesmo. A informação que vem lá da Argentina. E essa pessoa que trabalha com o Tevez me disse algumas coisas, que existe realmente uma negociação. Ele confessou que existe uma negociação. E aí eu vou explicar para o pessoal que está em casa por que a gente não pode falar o nome do cara, né? Porque ele pediu anonimato. Ele pediu para não ser, para não dizerem o nome dele. Mas confirmou. Confirmou que existe uma negociação, que o Tevez estaria disposto a vir para o Brasil, que ele não está contente lá na Argentina. Isso ele já deixou meio incerta essa situação, porque ele disse, não, o Tevez está fazendo muito gol lá, está muito bem, vai ser campeão na Argentina. Já a gente vê que a situação não é bem assim, pelo que a gente acompanha, como a gente viu na reportagem, que a situação está desgastada com o técnico lá, mas essa pessoa que é muito ligada ao Tevez disse que ele quer ser campeão pelo Boca, e o Boca está em primeiro. Inclusive hoje o Boca enfrentou o Cruzeiro del Norte lá pelo Campeonato Argentino, e o Tevez acabou perdendo até um pênalti. Mas essa pessoa me confessou várias coisas, inclusive que o Carlitos Tevez estaria disposto a vir para o Corinthians no mês de julho do ano que vem. Não viria agora. Não viria agora para disputar Libertadores. Não viria agora. Esse é um sonho, inclusive, do André Sanches. Ele queria trazer o Tevez para a Libertadores. Como o Corinthians já está praticamente classificado para a Copa Libertadores da América, o Andrés era um sonho dele trazer, e essa pessoa me confessou isso. Disse também que a Argentina é muito pequena para o Tevez, que o sucesso que ele faz lá é muito grande e que no Brasil seria muito maior. Até pela paixão que a torcida do Corinthians tem por ele, pela influência que a torcida do Corinthians tem e pela força que a torcida do Corinthians tem. Essa pessoa que me confessou isso também, disse que ela própria, que está na negociação, gostaria que o Tevez voltasse a vestir. Essa figura é uma figura muito importante. Flávio, ela é extremamente importante no negócio. Ela está fazendo parte do negócio, mas como ele me pediu várias vezes, eu vou ser fiel a ele. Então não posso revelar a pessoa. A gente tem a gravação, e isso existe. Existe uma gravação que é uma segurança que a gente tem. Eu posso assegurar que o que ele está falando eu ouvi também. E o Chico Lang também ouviu, que é o chefe de reportagem aqui da TV Gazeta, por isso que a gente foi atrás, né, Chico? E a gente tem a gravação de tudo isso que eu estou falando. Inclusive que o Andrés queria que ele disputasse a Libertadores, mas que parece que não vai ser possível. O amor do Carlitos pelo Boca é muito grande, Flávio. Ele quer ser campeão da Libertadores pelo Boca Juniors. E aí sim ele estaria liberado para voltar ao Corinthians. Não é muito esse o desejo do Corinthians. O Corinthians queria ele antes, né, para a disputa da Copa Libertadores da América. E eu acredito que muito corintiano quer isso, né? Muita gente que é famosa gostaria que o Tevez voltasse, enfim, o próprio Chico declaradamente já disse que gostaria, o Andrés, eu duvido que a diretoria não gostaria de um cara como esse. Ele seria uma atração para todo mundo mesmo. Sem dúvida nenhuma. Inclusive, várias pessoas que já passaram pelo Corinthians têm esse interesse. O presidente do Alibi, duvido que ele não gostaria, ex-presidente, o Kia, que passou pelo Corinthians, duvido que ele não gostaria. Outras pessoas, o Datena, que é corintiano, o Serginho Grosman, o Chico, todo mundo
mundo quer que o Tevez volte. E aí, doutor Joaquim, o senhor que vive Corinthians, claro, muito difícil que eu tenha uma informação dessa, mas enfim, o Tevez deixa uma boa imagem do Tevez no Corinthians? Bom, o Tevez é bom para qualquer time, né, Flávio? Mas não desmentindo ninguém, muito pelo contrário. Eu estive sexta-feira lá no centro de treinamento do Corinthians, junto com o Andrés, inclusive, o Eduardo, nosso diretor, o Alessandro, o supervisor. Não tem nada a ver com isso, não. E inclusive, o Leão tem uma experiência vasta nisso, né? É um momento errado de dar uma notícia dessa, né? Eu acho que o pensamento agora, você me desculpe, tá? Mas é um momento que não pode se falar em contratação. Nós já tivemos um problema lá atrás, se não aprendeu, é porque não sabe viver o futebol. Mas quem confirmou a informação, doutor, foi o próprio diretor financeiro primeiramente. Não, né? Ele talvez... que era viável. Não, mas o Andrés pediu até uma entrevista desmentindo a notícia. Sem dúvida. Agora, se o Tevez virar em janeiro ou em julho, aí é outro problema. Por enquanto, eu acho que não tem nada a ver com o Tevez, não. Porque seria uma temeridade muito grande, num momento como esse, que o Corinthians está disputando praticamente a final do campeonato, e o Corinthians tem com seus débitos ainda, que não é segredo para ninguém. Pois é, mas foi exatamente o que ele disse. Por isso que a coisa... Por isso que a coisa bate, exatamente. São 4 jogadores, doutor, que o Corinthians deve uma grana alta. O Ralf, o Elias, o Renato Augusto e também o Jadson. Fora alguns empresários que fazem parte do negócio, por isso que a situação está sendo... Fora a comissão técnica, isso, uma série de coisas. Então o Andrés me falou isso. Como é que vai contratar um jogador, já que nós temos um problema com o Pato, né, que foi feito um investimento grande com o Pato, não tivemos um retorno que pudesse ser bom para o clube, entendeu? E foi contratado também no momento errado. Nunca você pode, por exemplo, o time acabou de ser campeão mundial. Tinha acabado de ser campeão mundial. Não tinha nem tomado a champanhe, já contrataram o Pato. Então o ambiente não fica bom. E essas notícias dizendo que você vai contratar esse ou aquele, nessa final, agora, eu acho que tumultua. Acredito que tenha gente falando que vai trazer o Tevez, não vai. Mas pelo que eu conheço do André Sanches, eu conheço do Tite, do jeito que eles estavam sexta-feira no CT, eu acho que houve uma má informação aí. Doutor... Não estou falando do... Não, sem dúvida, você está no seu direito. Que eu não me envolvo nisso. Agora, a informação o Tevez viria para o ano que vem, em julho, depois da Copa Libertadores da América. Inclusive, doutor... mas aí que é o problema, dá licença. Esse que é o problema. Se ele tivesse que vir, né, eu acho que ele seria anunciado em dezembro. Como o Corinthians já está praticamente classificado para Libertadores, eu acho que o Tevez seria uma grande conquista para você disputar uma Libertadores. Pela experiência dele, o nome que ele tem na América do Sul, a experiência, entendeu? Agora, se ele vai vir depois da Libertadores, aí eu já não vejo se é a intenção ou não do Corinthians. A intenção tá, e até, Flávio, para esclarecer legal, se a diretoria do Corinthians, ou até a gravação está à disposição da diretoria do Corinthians, lógico. Se eles quiserem ouvir quem me falou isso, está à disposição. E aí é difícil admitir. E aí fica difícil eu não quero ver alguém falar que não é verdade. Flávio, você permite dizer? Claro. O doutor Joaquim Grau, você sabe que eu sou jornalista há 42 anos, nunca mais, não fui nada na vida a não ser jornalista, desde os 16 anos, né? Até mais, sei lá, 40 e poucos anos. Então é o seguinte, eu sempre tive uma norma comigo que notícia eu não ponho na gaveta. Notícia, quando eu tenho, eu dou. E quando a fonte que me passou é confiabilíssima, e a qual eu me reservo a não dizer quem, né? Eu peguei e não tive dúvidas, passei para frente aqui no Mesa Redonda semana passada. E escrevi no site da Gazeta Esportiva também. O senhor perguntar para mim, está certo ou errado? Eu não sei. Eu, como jornalista, tinha uma notícia completamente fora da normalidade, de uma pessoa super
crível, né, que não tem como uma pessoa que tem uma credibilidade intensa, que sabe o que é bom para o Corinthians, sabe o que não é bom. Então eu peguei e publiquei. É do Corinthians? E insisto que o Tevez, ele vem para disputar a Libertadores. Aí outra coisa. Ele vem para disputar a Libertadores. Momento, né, a pessoa que eu conversei não me disse isso, tá? Só para deixar bem claro. Mas a questão é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para você. Não disse isso, mas disse que faltam 3 meses para acabar o ano e até o final do ano pode acontecer tem muita coisa para rolar. Pela gravação que nós ouvimos, você e o Flávio ouvimos agora. Bom, o mais importante é o seguinte, a coisa existe. O doutor Joaquim falou, é um momento delicado para o Corinthians, é verdade, não é? O Corinthians tem débitos, mas tem um interesse enorme em trazer o jogador. E fontes importantíssimas, eu diria que as fontes mais credenciadas do Corinthians estão envolvidas no tema, e a fonte mais credenciada de Carlitos Tevez também. Pronto, é isso. Basicamente é isso. Vamos tocar a vida? Vamos tocar a vida, acho que é melhor.